36% das exportações do Brasil para os Estados Unidos devem ser afetados pelo tarifaço. E você vai ver também. 89% dos brasileiros acham que tarifaço vai prejudicar a economia. Justiça decide que Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, pertence à União. Homem que recebeu Pix por engano e não devolveu o dinheiro é condenado pela Justiça. E ainda, chuva de meteoros é registrada no céu do Rio Grande do Sul. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. O governo brasileiro avalia que 36% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão afetados pela tarifa de 50%, anunciada ontem pelo presidente Donald Trump. A afirmação foi feita pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ele disse ainda que espera retomar as negociações com os Estados Unidos. O vice-presidente acredita que, mesmo após a formalização do tarifaço, ainda há espaço para conversa. Segundo ele, o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. O decreto assinado pelo presidente Donald Trump elevou para 50% a alíquota sobre produtos brasileiros, mas também trouxe uma lista de quase 700 exceções que beneficiam segmentos estratégicos, como aeronáutico, energético e parte do agronegócio. De acordo com o vice-presidente, cerca de 36% das exportações brasileiras aos Estados Unidos serão afetadas pelo tarifaço de 50% anunciado pelo presidente Donald Trump. Isso acontece devido a 45% dos produtos serem retirados da lista de aumento pelos Estados Unidos e produtos como aço e alumínio, que já tinham a alíquota de 50%, e automóveis e autopeças com 25% permanecerem as mesmas. Alckmin afirmou que os Estados Unidos precisam do café brasileiro, pois são grandes consumidores do produto. Ele adiantou também que vai trabalhar para excluir, além de suco de laranja, outras frutas do tarifaço, como a manga. E uma pesquisa do Datafolha revelou que a maioria dos brasileiros acredita que o tarifaço de Trump trará, sim, grandes prejuízos à economia do país. Mas responder com agressividade não é o melhor caminho. Um dia após o decreto tarifário de Donald Trump a produtos brasileiros em 50%, começa agora a repercussão dentro do país sobre a decisão americana. De acordo com a pesquisa do Datafolha, 89% dos brasileiros acreditam que o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos vai prejudicar a economia brasileira. Na pesquisa feita com 2.004 pessoas, 66% acredita que a decisão de Trump vai prejudicar muito o Brasil. Vai prejudicar um pouco foi a opinião de 23%. Não irá prejudicar foi a resposta de 7% e não sabem marcou 4%. O grande debate nas praças públicas agora tem sido sobre qual ação o governo deve tomar como resposta a esta ameaça de taxação americana. E a maioria dos brasileiros preferiram a diplomacia ao invés da guerra. De acordo com a pesquisa, negociar com os Estados Unidos é o melhor caminho para 72% dos brasileiros. Taxar igualmente os produtos americanos usando a lei da reciprocidade marcou 15%. Atender a todas as exigências americanas, 6%. E não souberam responder, marcou 7%. Muitos setores da economia passaram ilesos ao tarifaço, como o aeronáutico, o energético e parte do agronegócio. Ainda assim, o decreto força o governo a se desdobrar para amenizar o impacto que deve trazer amostras do prejuízo já em um futuro muito próximo. E além do tarifaço anunciado ontem, o Brasil pode sofrer novas sanções dos Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos prometeram taxas de até 500% aos países que negociarem com a Rússia. O intuito dos Estados Unidos é pressionar a Rússia para aceitar um acordo de paz com a Ucrânia.
Trump deu um prazo de 10 dias para a Rússia acabar com os conflitos. E caso isso não ocorra, o presidente norte-americano ameaçou a Rússia com uma tarifa de 100% para as importações. E também disse que vai aplicar sanções a países que continuam a fazer relações comerciais com Moscou. Mas a Rússia não manifestou nenhum sinal que vai aceitar a fala de Trump. E com isso, ele ameaçou taxar em 500%. A fala de Trump não cita diretamente o Brasil, mas deixa o recado para os países romperem os laços com os russos. O Brasil é um forte aliado no comércio russo. O principal produto é o fertilizante. O nosso agronegócio é o maior comprador desse tipo de consumo agrícola e depende dos fertilizantes russos para abastecer a agricultura brasileira. E o desemprego caiu no segundo trimestre do ano, a menor taxa da série histórica do IBGE. O número de ocupados bateu recorde. Vamos ver. A PNAD contínua, divulgada pelo IBGE, apontou que a taxa de desemprego no Brasil foi de 5,8% no segundo trimestre deste ano. A taxa do trimestre encerrado em junho foi a menor da série histórica iniciada em 2012. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, encerrado em março, houve queda de 1,2 ponto percentual e a taxa de desocupação, que era de 7%. Ao todo, 6.300.000 pessoas ainda estão sem emprego no país, o que representa uma queda de 17,4% ou mais 1.300.000 pessoas em relação ao trimestre anterior. No trimestre encerrado em junho, a população ocupada foi estimada em 102.300.000 pessoas, que significa um novo recorde da série histórica, iniciada em 2012. A alta foi de 1,8% no trimestre e subiu para 2.400.000 pessoas ocupadas no ano. Com isso, 58,8% das pessoas com mais de 14 anos, ou seja, em idade de trabalhar no Brasil, estão empregadas. E entre os empregados com carteira assinada, o número de profissionais chegou a 39 milhões, também no maior patamar da série. E uma decisão da Justiça vai impactar um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, o Cristo Redentor. Vamos ver na reportagem. A Justiça Federal do Rio de Janeiro decidiu que a área do Alto Corcovado pertence à União. A sentença é da 21ª Vara Federal. A decisão foi tomada no processo que julga se a área das lojas do Corcovado eram ou não da Mitra Arquiepiscopal do Rio. A instituição religiosa alegava ser dona do espaço e entrou com uma ação em 2020. A resolução manteve com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade a posse da área, onde ficam as lojas, o Cristo, o pedestal e a capela. O órgão fica responsável pela segurança e investimentos no espaço. Para o procurador federal responsável pelo caso, a decisão reafirma a competência do ICMBio para a integral gestão do Parque Nacional da Tijuca. O Santuário Cristo Redentor disse que a área específica não está sob disputa e que entrou como terceira interessada, já que a ação judicial foi contra os lojistas. As partes envolvidas ainda podem recorrer. E veja a seguir. Homem que recebeu Pix por engano e não devolveu o dinheiro é condenado pela Justiça. E ainda, chuva de meteoros é registrada no céu do Rio Grande do Sul. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E uma mulher fez um Pix por engano para a conta errada. O homem que recebeu a transferência se recusou a devolver o dinheiro e agora, foi condenado pela Justiça. Vamos ver. José Wagner Parrão Molina, juiz da vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Presidente Prudente, em São Paulo, condenou um homem que recebeu por engano uma transferência bancária via Pix no valor de R$ 1.437 e não devolveu o dinheiro à vítima. A mulher que fez a transferência errada relatou que o pagamento seria referente a uma parcela do financiamento da sua casa e digitou o número errado do Pix, o que fez com que o dinheiro fosse parar em uma outra conta.
A mulher disse que ao perceber o erro, entrou em contato com o número e chegou a ser atendida por uma pessoa. Mas assim que relatou o que havia acontecido, o desconhecido desligou o telefone. Em juízo, o acusado confirmou que recebeu o Pix, mas disse que ninguém tentou falar com ele. Além disso, ele alegou que a sua chave Pix era sim o seu número de telefone, porém não possuía mais o chip daquele aparelho. O juiz concluiu que a prova é suficiente para condenar o homem e o condenou a pagar um salário mínimo para a mulher. O valor será de R$ 1.518 e poderá ser parcelado pelo homem. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, ontem tivemos grandes São jogos, Paulo e Atlético Paranaense pela Copa do duelam Brasil. nesta E hoje quinta pelo... tem mais partida, Bruno? Conta pra gente. Isso aí, Kleber. Noite de bons jogos. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Daqui a pouco, às 19h30, São Paulo e Atlético Paranaense se enfrentam lá no Morumbi. E se de um lado tem o Tricolor em boa fase, do outro tem o Furacão, querendo espantar a crise. São Paulo e Atlético Paranaense duelam nesta quinta pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h30 no estádio Morumbi. O São Paulo vive um bom momento e vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. E em grande evolução após a troca de Luiz Ubeldia por Hernan Crespo no comando da equipe. Como vem repetindo a escalação nos últimos jogos, o tricolor poderá modificar a escalação inicial, a fim de dar descanso para alguns atletas. Uma provável escalação do São Paulo conta com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Cédric Soares ou Mike, Bobadilha ou Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio ou Rodriguinho e Wendel, Luciano ou Ferreira e André Silva. Pelo lado do Furacão, um péssimo momento na Série B do Brasileirão. O Furacão não vence há 4 rodadas na competição, com 2 derrotas e 2 empates no período. O técnico Odair Hellmann admitiu recentemente que vai priorizar a recuperação na Série B para pavimentar a busca pelo acesso à elite no segundo turno. Isso deve ter impacto na escalação, pois alguns serão preservados. Uma provável escalação do Atlético Paranaense conta com Santos, Cauã Moraes, Beleze, Abraão, Léo e Fernando, ou João Cruz, Felipinho, Patrick, ou Juliano, Isabelle, Mendonça e Viveiros, ou Allan Kardec. E Bruno, além desse, teremos outro jogo hoje, né? Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Fechando os jogos, da ida da Copa do Brasil, temos um jogão hoje. Flamengo e Atlético Mineiro se encaram lá no Maracanã. Do lado do Carioca é a noite de estreias. Já pelo lado do Galo, o clima é de revanche. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quinta, às 21h30, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, pelo jogo de ida. O Flamengo terá 3 reforços à disposição de Felipe Luiz. O lateral direito Emerson Royal, o meia Saul e o atacante Samuel Lino já estão regularizados e aptos a jogar. No time titular pode conter mudanças, pois o Brasileirão é prioridade, então alguns jogadores podem ser poupados. Assim, uma provável escalação do Flamengo conta com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Cleiton, Vinha, Alan, Everton Araújo, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves, Bruno Henrique ou Cebolinha ou Wallace Ian e Pedro. Já o Atlético Mineiro não vem em um bom momento. Vem de 3 derrotas seguidas na temporada. Para os mineiros, o clima será de revanche em dose dupla. As equipes se enfrentaram na decisão do ano passado e o rubro-negro foi campeão. Além disso, o time comandado por Felipe Luiz conquistou outra vitória sobre os mineiros, também no Maracanã na semana passada. Antes do embarque para o Rio de Janeiro, integrantes da organizada do Atlético fizeram uma manifestação, demonstrando apoio, mas fazendo cobranças. Para o jogo, o técnico Cuca terá o retorno do zagueiro Lianco após suspensão e do volante Alexander, recém-contratado e regularizado. O meia Dudu depende do resultado do recurso no STJD sobre os 6 jogos que foi suspenso por ofensas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Uma provável escalação do Galo conta com Everson, Saravia, Lianco e Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera e Scarpa, Rony, Hulk e Coelho. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora você vai ver uma bela imagem, uma chuva de meteoros que foi gravada no céu do Rio Grande do Sul. Acompanhe tudo com o Diogo Lachmann.
Um verdadeiro espetáculo celeste iluminou o céu do Rio Grande do Sul nesta semana. Entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira, mais de 1.000 meteoros foram registrados em apenas 9 horas, segundo dados do Observatório Heller-Janck. Somente na cidade de Taquara, a cerca de 85 quilômetros de Porto Alegre, o observatório captou 1.044 meteoros durante a madrugada. O fenômeno também foi registrado nas cidades de Santa Maria, na região central do estado, e em Santo Ângelo, na região das Missões. A chuva de meteoro está relacionada ao pico do evento astronômico Delta Aquárida Sul, ativo desde o dia 12 de julho. O auge do fenômeno já passou, mas astrônomos garantem que os meteoros ainda poderão ser vistos até o dia 23 de agosto. Os meteoros são pequenos fragmentos de rochas e cometas que, ao entrarem na atmosfera da Terra, se incendeiam devido ao atrito com o ar, produzindo os famosos riscos luminosos no céu. De acordo com o diretor do Museu do Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gabriel Soares, o melhor horário para observar o fenômeno é entre 1 e 3 horas da madrugada, quando a constelação de Aquário atinge seu ponto mais alto no céu. Ainda segundo o especialista, nós que estamos aqui no Hemisfério Sul temos uma posição privilegiada para acompanhar o fenômeno. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.